Bom dia, vamos para mais uma aula dando continuidade, sobre o procedimento de coesão textual que ficou para terminar, que tem ainda a parte do lescal e também tem um processo de coerência que vocês me perguntam na hora da correção, certo? Então nós vamos dar início aqui a nossa aula. Como de costume, sempre tem o sumário e hoje nós vamos dar continuidade do processo de coesão textual e em seguida a coerência, porque os dois eles andam junto. Porque quando se fala na coesão, é o que eu vou colocar no meu texto, faz parte da organização da redação. Quais são as palavras que eu vou utilizar? Como eu vou conduzir a gramática? Então, o processo de coesão, quando se fala em coesão, são as palavras que eu vou utilizar, o grupo gramatical, o substantivo, o verbo, eu vou ter o pronome, a conjunção. Então, quando se fala nesse processo de coesão textual, eu vou fazer referência à gramática. Quando eu falo em coerência textual, é a ideia que o texto está passando, é aquela sequência de ideias, certo? Que eu tenho no texto. Então, elas sempre vão andar juntas. Então, ficou faltando para nós, só para a gente lembrar que o processo de coesão é o procedimento de formas que nos permite estabelecer relação de sentido entre os elementos linguísticos de um texto. Ou seja, quando se fala em elementos linguísticos, é o que eu vou utilizar dentro do meu texto. É o conhecimento que eu tenho até agora de como conduzir um texto. Então, a coesão foi como eu falei, nesses, acho que 1 minuto de aula. Quando se fala em coesão, eu estou trabalhando a parte gramatical do meu texto, certo? Eu trabalho a ortografia, eu vou trabalhar a parte verbal, a concordância verbal, eu vou trabalhar a concordância nominal, eu vou trabalhar a parte de pronomes dentro da redação, para não haver repetição de uma única palavra, porque os pronomes eles surgem justamente para isso, certo? Para evitar essa repetição dentro do texto. E eu vou usar as conjunções, que é para ligar uma oração à outra. Eu vou usar preposições, que a função da preposição é de ligar uma palavra à outra. Então, todo esse processo de coesão é observado dentro da correção de uma redação. Então, às vezes, a redação é comprometida pela coesão textual, pela parte da gramática que muitas vezes, que a maioria dos alunos erram, é na hora de fazer a concordância, ou até mesmo com relação aos tempos verbais que um gênero exige também. Então, ficou para a nossa aula hoje essa parte aqui, de coesão lescal. Consiste na utilização de palavras que possuem sentidos aproximados ou que pertencem a um mesmo campo lescal. São elas os sinônimos, os hiperônimos, que eu também falei na outra aula e coloquei aqui, são nomes genéricos, entre outros. Então, essas daqui são as mais utilizadas dentro de um texto, Então, você tem que ler muito para procurar e saber os sinônimos de uma palavra. Então, ter que usar o dicionário para ir
arquivando, para ir memorizando, certo? E nós vamos observar também, nós vamos ter os hiperônimos, que eu falei também na última aula, né? Esses hiperônimos, né? É quando ele faz uma abrangência dentro do texto, né? Utiliza uma palavra que abrange, certo? São nomes genéricos. Aí, coloquei aqui um exemplo. Aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. Então, veja que na hora, né, que eu quis fazer referência à escola, eu usei uma palavra sinônima. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Ou seja, eu não repeti o substantivo escola novamente. Eu fiz uma substituição por outro substantivo, que recebe o nome de sinônimos. Escritas diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Pronto. A outra é a relação sintática e semântica. Então, quando se fala em relação sintática, então vocês vão lembrar da aula do professor Rodolfo. Na análise sintática, o que é que eu posso e o que eu não posso fazer dentro de um texto, né? Dentro da gramática. Quando se fala em análise sintática, é a função que a palavra exerce dentro do texto, certo? Quando se fala em semântica, é o sentido da palavra. Então, a análise sintática, o substantivo passa a ser sujeito. A semântica, né, é aquela particularidade do texto. Então, quem vai fazer parte dessa particularidade do texto? Certo? É o emprego da conjunção. Lembram que eu falo tanto, olha, aqui está faltando uma conjunção, aqui está havendo repetição, excesso de vírgula. Então, vocês têm que saber procurar tudo isso dentro das informações e dentro das pesquisas de vocês. Então, relação sintática, quer dizer, é a estrutura da oração, e semântica, o que ela vai transmitir dentro do texto, qual a função dela ali dentro do texto. A coesão de um texto também pode ser observada pelo estabelecimento de relação entre as orações, especialmente pelo emprego de conjunções. Você sabe que na hora de produzir um texto, você vai ter que utilizar o conhecimento das orações. Vocês têm aí a oração adjetiva dentro de um texto. Você tem a oração subordinada, que está dividida em 3 partes, né? A substantiva, a adverbiais, né? Não é assim? E as adjetivas. Vocês vão ter as orações coordenadas, sindéticas e assindéticas. E vocês vão ter que imaginar nesse texto a organização delas dentro do texto. Então, você não vai estar selecionando, mas através das conjunções, você sabe se é uma oração subordinada, se é uma oração adverbial. Mas para isso, vocês precisam ter o conhecimento do emprego das conjunções, né? Porque nós sabemos que na língua portuguesa tem o que, né? É uma conjunção, não é? Se for substantiva, com a função de substantivo, então você está escrevendo no texto uma oração subordinada substantiva. Mas o que também, ele pode ser um pronome relativo. Se ele estiver na função de pronome relativo, dentro do texto, vai ser uma oração adjetiva. Não é assim? Então, essa relação de sintática e semântica é muito importante dentro do texto. Então, professora, você tirou desse tanto nos elementos de coesão textual e de coerência? Olha só o porquê. Olha o tanto de informação que a gente tem que tirar do texto de vocês. Certo?
Então, primeiro passo, reconhecer a gramática. Depois, saber como utilizá-la, tá bom? E aqui, ó, nós vamos ter a coerência. Então, depois que você utiliza a parte de coesão, que você já está sabendo, que é a parte gramatical, como organizar o seu texto dentro da gramática, dentro da ordem gramatical, substantivo, adjetivo, pronome, preposição, advérbio, né? Então, nós vamos, por último, fazer uma análise sobre a coerência textual. E o que é essa coerência textual? Então, essa coerência textual é a relação lógica das ideias que decorrem de sua argumentação. É o resultado especialmente de conhecimento do transmissor da mensagem. Ou seja, quando você escreve e deixa no parágrafo, você deixa informações soltas, é porque ali faltou um elemento de coesão textual. Certo? Você deixou um espaço, você não terminou aquela linha de raciocínio. Então, ó, por isso que ele diz, ó, é a relação lógica das ideias que decorrem de uma argumentação. Então, se faltar um elementozinho de coesão textual, vai comprometer a coerência textual, certo? Porque ele vai transmitir a mensagem. É por isso que quando há falha na coesão, vai haver falha na coerência textual. Os fatores linguísticos e extralinguísticos, certo? Nós sabemos que o linguístico são as informações, né? O conhecimento da língua que nós temos, né? Já foi debatido em outras aulas esse momento de fatores linguísticos que foram apresentados aqui para vocês. E a coesão e a coerência, elas andam juntas, pois palavras e ideias estão interligadas em um texto para que o interlocutor, o leitor ou o ouvinte, construa sentido. Ou seja, você jamais vai encontrar um texto sem ter a coesão e a coerência. Lembram na nossa última aula de redação aqui na escola que eu pedi a vocês que vocês produzissem um texto, era até um texto argumentativo, e que eu distribuí para vocês que cada grupo ficasse com uma parte do texto. E vocês disseram, professora, como é que isso vai ocorrer? Eu disse, produza, que era para mostrar para vocês agora nessa aula que se não colocar os elementos de coesão textual correspondente, qualquer parágrafo se encaixa num texto. Então, nós íamos ter que reformular aquele texto que foi feito lá no primeiro bimestre. Por quê? Como foi feito por equipes, né? Cada um usou um raciocínio, mas na hora da leitura o texto se encaixa, mas na hora que vai para a escrita há necessidade de fazer transformações, porque vamos ter que colocar os elementos de coesão textual para ligar um parágrafo a outro. Então, é bom que vocês fiquem atentos a essas duas aulas que nós tivemos de coesão e coerência. Retomem os conhecimentos da gramática, principalmente de concordância verbal, concordância nominal, que é onde os alunos erram mais na hora de escrever um texto. Lembrar sempre que a coerência é o raciocínio lógico, é a transmissão da mensagem. Então, se houver falha no elemento de coesão, dos fatores linguísticos, que é o da escrita, é o da fala, vai haver falha na coerência textual, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E para encerrar esse conteúdo de coesão e coerência, nós vamos ter a nossa atividade da página 40 a 42,
certo? Espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima, se Deus quiser.